Fala aí, pessoal! Bem-vindo a mais uma aula. Meu nome é Danilo. Então a gente vai para mais uma aula ali, né, do projeto Torne-se um Programador. Hoje a gente vai falar sobre SAS, ok? Mais um assunto ali, mais uma aula sobre performance web. Pessoal, nas aulas anteriores, o que a gente viu? Uma ferramenta chamada Grunt, outra ferramenta chamada Gulp, ok? Outra ferramenta lá, como que a gente pode compactar os arquivos utilizando ou essa ferramenta, tá legal? E como fazer o reload do nosso browser lá ou da nossa aplicação usando essa ferramenta aqui, ok? Então, vocês viram nas minhas aulas que eu optei para utilizar o Gulp ao invés do Grunt, ok? Por causa de algumas facilidades que o Gulp vai dar para mim, tá legal? Perfeito. Então, na aula de hoje, a gente vai colocar então mais um componente que é o CSS, na realidade, né? Desculpa, SCSS, que é o do SAS, ok? Arquivo do SAS, mais um plugin que a gente vai colocar dentro do nosso Gulp, tá legal? Perfeito, e eu vou falar para vocês como que a gente utiliza então CSS encadeado e agrupado e como que a gente faz CSS encadeado e agrupado no SAS, tá legal? Vou dar uma explicada básica sobre isso daqui e também a gente vai lá para o servidor, onde eu vou mostrar para vocês, né, como que faz a instalação do SAS, como que faz a instalação lá do plugin do Gulp, tá legal? E como que você vai organizar ali os seus arquivos SCSS para ele gerar então o seu arquivo CSS já compilado, tudo bonitinho, tudo direitinho, funcionando para que a gente possa então fazer o include no nosso no nosso CMS, né, que é a nossa aplicação que a gente está fazendo, tá legal? Então beleza, pessoal, vamos lá, bora começar a aula. Bom, um pouquinho atrapalhado hoje, mas vamos nessa. Bom, pessoal, seguinte, CSS encadeado, tá legal? Como que seria ali um CSS encadeado? Primeiro, gente, você tem ali no seu HTML alguns elementos, né? Vocês já viram algumas aulas de CSS minha, também já viram algumas aulas de CSS da professora Camila, mas eu pretendo mostrar algumas coisas para vocês hoje, tá? Se você já conhece um pouco de CSS agrupado e CSS encadeado, você pode simplesmente passar um pouco mais para frente essa aula, tá legal? Mas beleza, vamos lá. Fazendo então o HTML aqui, eu tenho o quê? Por exemplo, uma div aqui, ok? Dentro dessa div, vamos supor que eu tenho aqui um span, tá legal? E aí eu vou fechar essa div aqui embaixo, ok? Fecho a div e aqui eu fecho esse span, tá legal? São duas tags aqui do HTML que eu estou fazendo um teste aqui e eu vou colocar um oi aqui nesse span. Ok? Então eu tenho uma tag HTML aqui, div, dentro dela eu tenho uma tag spam, perfeito? Beleza, como que eu faço um CSS encadeado para que ele pegue div e spam? Eu faria dessa forma aqui, ó, div, espaço aqui, spam. Aí eu abro aqui a chave, fecho a chave aqui embaixo e coloco o que eu quero, por exemplo, color, dois pontos, vamos colocar aqui, branco. FFF, ok? Então, um exemplo aí de como que eu faria um CSS simples, encadeado, ok? Porque tem um após o outro, tá? Nessa estrutura de HTML, ok? Eu também posso fazer numa estrutura parecida com essa, tá? Então tem uma outra div aqui, ó, div, vou fechar lá aqui embaixo. E nessa outra div eu tenho aqui, por exemplo, um A, uma outra div A. Aí eu tenho aqui href, e aqui eu coloco, sei lá, um link para barra, tá? Fecho aqui o A e fecho o A desse lado aqui. Fechando a tag A, ok? Aí vamos supor que aqui eu tenho link, legal? Então aqui nesse caso, eu tenho uma div, tem uma tag A dentro da div, e aí nessa div aqui, ó, eu quero fazer um pouquinho diferente. Eu quero colocar para essa div uma classe, então eu coloco aqui um class, igual, aí entre aspas aqui, vou colocar link, por exemplo. Ok? Beleza, e fecho a div. Aqui nota que eu tenho duas coisas diferentes. Nesse caso eu tenho uma div que tem um span dentro. Nesse outro eu tenho uma div que tem um A dentro, ok?
Só que essa div que tem um A, eu também tenho uma classe aqui chamada link, tá? Agora vamos supor que eu quero fazer o CSS para atingir essa daqui. Duas formas eu posso fazer esse CSS. Ou de uma forma que fique assim. Vou mudar aqui, ó. De uma forma que fique assim, ó. Eu venho aqui e coloco div, espaço A, abro a chave, fecho a chave. E aqui dentro eu coloco o que eu quero colocar, por exemplo, color, blue. Ok? Então esse é um exemplo. Eu colocaria a cor azul para esse link aqui. Tá legal? Uma outra possibilidade que eu teria também como fazer é colocar então, ao invés da div aqui, colocar o seletor CSS. Então classe link. Então eu sei que ponto link, espaço A, ele vai pegar o elemento A aqui e vai mudar a cor para blue. Tá legal? Tá encadeado porque seletor CSS mais o elemento HTML, um encadeado, um após o outro, você coloca aqui dessa forma e ele já faz esse vínculo para você, ok? Então isso aqui é o CSS encadeado, tá legal? O CSS agrupado é o seguinte: quando você quer atingir em uma folha de estilo que você está criando, dois elementos. Eu quero atingir tanto esse aqui que tem o link, quanto esse div span. Tanto o div span quanto o div com A, eu quero deixar a cor igual a blue, ok? O que eu posso fazer? Aqui, ó, eu posso colocar um vírgula, ok? E aí eu colocar os elementos aqui também, ó, div, espaço, span, ok? Aí abre aqui a chave. Se eu fizer isso, gente, eu estou agrupando os dois. Então, estou pegando aqui, ó, link de A, vírgula, link de span. Não, desculpa, div de span, tá legal? Outra coisa que eu poderia deixar aqui também, gente, ó, é div, tá legal? Que aí eu estou falando que eu quero pegar todas as divs que tem a classe chamada link, tá legal? Todas as divs que tem a classe chamada link. Então, div.link de A, todas as classes que tiver link e tiver um A depois dele, eu vou pegar nesse elemento aqui, nessa minha folha de estilo. Vírgula, div span. Todo que tiver div e span, um dentro do outro, eu vou pegar também e vou colocar a cor blue, ok? Então isso se determina aqui o encadeado e quando eu tenho vírgula, eu tenho agrupados, tá? Eu tenho vários tipos de folha de estilo para servir vários tipos de elementos, ok? Assim que eu faço no CSS comum esse tipo de informação. Vocês vão ver que com o SAS você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais organizada. Porque ao invés de você ter que digitar tudo isso daqui, toda essa estrutura, imagina que nesse caso aqui, você estivesse fazendo um CSS que tivesse uma div dentro de outra div, dentro de outra div, depois tivesse um span, depois tivesse um p, depois tivesse um label. Aí você teria várias coisas aqui encadeadas para você pegar aquele elemento HTML e aí você quer agrupar colocando para outro. Aí na linha de baixo você teria que copiar tudo isso de novo para poder colocar esse elemento. No SAS, você vai ver que ele tem uma coisinha lá que é o e-comercial, que faz com que você programe isso de uma forma muito mais simples, tá legal? Que eu vou mostrar para vocês aqui também, tá legal? Então esse aqui é um exemplo básico de como que a gente faria um CSS encadeado e agrupado no CSS, ok? Já no SAS, a gente programaria de uma forma diferente. É bem parecido ali com o nosso CSS, porém a forma como você encadeia as coisas é por blocos, ficando então um pouco mais legível, tá legal? Então você ficaria tipo mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui uma div, ponto link, ok? Eu posso fazer de div.link direto, ou eu posso fazer um outro esquema que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Então eu tenho a div.link, eu quero pegar todas as divs que tiver um link, na realidade esse aqui não vai rolar, vou fazer assim, ó. Vou mudar aqui para deixar de uma forma diferente. Eu quero pegar todas as divs, ok? Então todas as divs, eu tenho uma div aqui e tenho minha div aqui, tá legal? Então eu vou abrir aqui a chave e vou fechar aqui embaixo a chave, ok? Beleza, então aqui eu abri um CSS já no SAS. Só que eu quero pegar todas as divs que tiver com ponto link. Como que eu faço? Aí, gente, aqui ó, eu ponho o e-comercial. Peraí, deixa eu arrumar o e-comercial aqui. Ok? Eu ponho o e-comercial, ponto link, ok? E abro e fecho aqui. Aí, o que eu estou falando aqui? Eu sei que eu quero a minha div
com o link. Isso aqui escrito em SAS é a mesma coisa de div.link escrito aqui em CSS, ok? Feito isso, aí aqui dentro eu quero colocar o elemento A, ok? Que é esse elemento A aqui, ó, depois desse div link o elemento A. Então eu venho aqui, coloco o A, abro e fecho. E aqui eu coloco o color, dois pontos de blue, ok? Então esse aqui é um exemplo de como que eu faria isso aqui, esse mesmo código já no SAS, ok? Beleza, como que eu pegaria então agora o spam? Eu poderia aqui dentro, ó, tem uma div, ao invés de eu colocar aqui o e-comercial, eu já colocaria o spam direto aqui, ó. Spam, abro aqui a minha chave, fecho a minha chave e color, dois pontos, blue. Ok? Então esse é um dos exemplos de como que você tem como escrever esse código que você fez aqui no SAS, ok? E ele já respeita toda essa hierarquia para você da parte de encadeada e da parte de agrupada, tá legal? O agrupado, o e-comercial vai agrupar com o elemento que ela está herdando, ok? E as chaves, ele vai fazer ali o encadeamento, que tudo que está dentro de div, nessa chave, vai ficar encadeado para div. Tudo que está dentro de link vai ficar encadeado dentro de link. Tudo que está dentro de spam vai ficar encadeado dentro de spam, ok? Então essa é a ideia e o que muda ali quando você está usando o SAS ao invés de usar o CSS, tá legal? Beleza, pessoal, então essa é a explicação que eu queria dar para vocês, bem básica, ok? Para que a gente possa ir lá no computador, fazer a instalação do SAS, agora na nossa aplicação, fazer ali a configuração de como que ele vai buildar e como que ele vai deixar os nossos arquivos compilados, tá legal? E depois, então, na próxima aula, eu entro falando um pouco mais sobre o SAS, sobre um pouco mais de coisas que ele tem, exemplo variáveis, exemplo mixins e coisas que você pode criar para facilitar na hora que você estiver criando ali o seu layout, tá legal? Então vamos lá para o computador agora para instalar todas essas configurações que a gente precisa e deixar a nossa aplicação bem bonitinha, tá legal? Agora eu vejo vocês, então, lá no computador. Muito bom, pessoal, de volta no computador. Então, ó, para você que está chegando agora, lembre-se que para você conseguir entender essa aula que a gente está aqui agora, que é a aula 79, você precisa passar por todas essas aulas aqui, tá legal? Ah, mas professor, eu já conheço um pouco de JavaScript, eu não preciso aprender todas essas aulas. Não tem problema, então, se você não precisa aprender desde o começo, não está querendo pegar dos conceitos desde o comecinho, você pode pegar aqui desde esse construindo uma API, ok? Quando eu começo aqui no construindo uma API, eu mostro para vocês a construção de uma API e depois, nessa outra parte aqui de consumindo uma API, eu mostro uma outra aplicação que vai consumir essa API, ou seja, com interface gráfica, que vai chegar onde a gente está aqui agora, tá legal? Mostrando ali, passando por TDD, passando por BDD, passando ali por um editor de texto, etc, tá legal? Chegando nessa parte aqui. Depois que a gente chega nessa parte, começo a falar para vocês de performance web. E aí eu falo para vocês ali a diferença quando que você tem vários requests e quando você tem um request só de um arquivo mais leve, mais compilado, tá legal? Que é o objetivo dessas aulas aqui de agora, perfeito? Bom, pessoal, e nessa aula de hoje a gente vai continuar falando de um componente chamado GUP e agora a gente vai instalar um componente nele chamado SAS, ok? Que é esse componente que vai agilizar ali e vai dar um pouco mais de velocidade na nossa performance quando a gente está criando os nossos estilos, tá legal? E se você ficou com alguma dúvida, não esqueça de marcar sua aula particular, faça como muitos alunos que estão ali tirando as suas dúvidas e estão conseguindo ir mais longe ali, estão conseguindo arrumar os seus estágios. Já tem até aluno me chamando para fazer ali, para ajudar eles... para ajudar eles, né, quando eles estão fazendo entrevista de emprego. É bem legal, porque eu tenho uma entrevista de emprego, eu tô com algumas dúvidas aqui, você pode me ajudar para eu entender o que é que esse cara tá pedindo. Aí eu vou lá, dou algumas dicas, aí o cara vai lá e faz o teste e consegue passar ou não ali, né, consegue ir ali e conseguir o seu emprego e ir mais longe. Então eu fico muito feliz com isso, eu fico muito feliz com a evolução dos meus alunos. Então é gente que me chama para ajudar ali com o trabalho da faculdade, é gente que me chama para fazer entrevista de emprego, é gente que me chama para aprender o seu projeto. A maioria das pessoas também que me chamam são pessoas que já criaram projetos eles mesmos e aí eles querem evoluir o projeto deles e aí então me contratam a minha consultoria, né, para que eu possa ajudar eles a evoluir o projeto deles e assim vai, tá legal? Bom, agradeço a todos vocês aí que estão me chamando, que estão entrando em contato comigo para que eu possa ajudar vocês e vocês conseguirem aí ganhar dinheiro ou empregado ou no projeto de vocês. Fico muito feliz, tá legal? Beleza, então pessoal, indo aqui pro nosso Trello, desculpa, eu tô um pouco resfriado ainda,
Mas indo aqui para o nosso Trello, a gente tem algumas tarefas, né? Uma das coisas que a gente tinha que fazer que estava em desenvolvimento era instalar lá o Group Reload, instalar o Nodemon, que era um servidor para fazer o reload também, ok? E aí a gente já fez isso. Eu vou arrastar isso daqui para cá e vou mostrar para vocês, ó. A gente tem aqui o nosso CMS Interface, ok? Que está aqui na home do nosso CMS Interface. Tem usuários, tem páginas, ok? Eu falei para vocês de páginas, ó. Tem um conteúdo aqui que vocês podem alterar, ó. Então, um conteúdo de páginas, quando você altera e dá um preview, você vê esse conteúdo alterado. Então, tipo um CMS mesmo, um gerenciador de conteúdo, né? E aí, uma coisa que é interessante que eu falei para vocês do reload lá, né? E aí eu falei que vocês têm esse Live Reload, um plugin do Chrome que vocês instalam. Falei para vocês também que quando você salva o Nodemon, ele restarta o servidor, né? Vou mostrar para vocês aqui na prática, ó. Então eu tenho aqui essa aplicação GUP, ok? Vou mexer aqui no meu CSS, vou abrir aqui o meu arquivo de estilos. Aqui eu tenho, por exemplo, o header, e aí eu vou mudar a cor de header aqui, ó, FFF, salvei. Quando eu volto lá no meu browser, ele está branco aqui, voltando a cor. Ó, eu nem precisei restartar nem nada, nem mexer no meu browser, que ele já fez o auto-reload para mim, justamente por causa dessas configurações que a gente colocou na aula passada, ok? Beleza. Pessoal, para mostrar para vocês aqui o que está levantado aqui na minha máquina, eu tenho desse lado aqui a API, ok? Então o CMS API, ó, se eu derrubar o CMS API, se eu der o reload aqui no meu site, ó, o meu site aqui está ok, mas na hora de carregar aqui os usuários, ele dá erro e derruba a aplicação, ok? Ó, não funciona. Legal? Então eu tenho que startar ali a minha API para que eu possa então fazer com que o meu servidor rode, ok? Vou rodar aqui o GUP de novo, agora meu servidor vai rodar, tá legal? Porque a API está em pé. Então desse lado aqui eu tenho a API, desse outro lado aqui, ó, eu tenho a minha aplicação, tá legal? Então aqui, ó, a aplicação que eu configurei com vocês e agora eu dou o GUP aqui, que é o comando que eu estou usando agora para startar o servidor. Antigamente eu usava com vocês o npm start, ok? Agora eu estou utilizando o GUP porque simplesmente eu fiz ali a configuração do meu GUP para ele já startar o servidor no auto-reload também, né? Quando eu salvar alguma coisa, ele fizer o auto-reload. Esse aqui é o arquivo de configuração do meu GUP, que eu quero mostrar para vocês também, ok? E aí eu mostrei para vocês nas aulas anteriores como que configura tudo isso daqui, ok? E eu tenho aqui o reload, que chama ali o live reload, que roda tudo esse negócio para mim, e tem o Nodemon aqui que starta o servidor. Então, por causa do Nodemon, eu starto o servidor agora pelo GUP e não starto pelo npm start, ok? Se eu rodar pelo npm start, vai funcionar? Vai funcionar também, porém o live reload não, ok? Então, se eu rodar aqui, ó, npm start, isso daqui é para você rodar quando você tiver feito deploy lá no seu servidor. Seu servidor vai rodar o npm start, ok? Porque aí, ó, eu dou reload aqui, está funcionando, mas se eu salvar alguma coisa aqui no meu header, ó, mudei aqui para preto, ó, salvei, não acontece nada, tá vendo? Eu tenho que dar um reload para isso daqui. Na realidade, nem dando reload, ó, vai funcionar, por quê? Porque eu estou salvando aqui o arquivo físico, não o arquivo compilado, tá legal? Aí o que acontece? Para eu fazer com que isso funcione, eu tenho que rodar com o comando GUP, porque aí com o comando GUP eu compilo meus arquivos CSS, meus JS, ele já joga no arquivo compilado, e aí quando eu salvar aqui, ó, ele já dá um reload e já funciona para mim, ok? Agora eu posso voltar a cor aqui bonitinho, que já está tudo funcionando, tá vendo? Nem preciso dar um reload, ó. Vou ir para frente de novo, salvei, vou voltar, salvei, nem preciso dar um reload, que ele já faz automaticamente para mim, já restarta o Nodemon e tudo mais, ok? Então é isso que a gente já viu nas aulas anteriores aí, né? Agora, como que a gente faz para instalar o SAS? Para instalar o SAS, a gente vai ter que mexer nas configurações desse arquivo GUP aqui, tá? Do GUP file. E a gente vai mexer nesse cara aqui em específico, ó, no CSS Build, tá legal? Perfeito. Para instalar, então, vocês vão ver que é mais um plugin que eu tenho que colocar aqui, tá? Mais um desses plugins aqui. Para isso, eu tenho que ir lá no meu Google, ok? Venho aqui no meu Google e vou fazer o seguinte aqui, ó. CSS, não, vou colocar aqui, ó. GUP, melhor, GUP SAS, ok? Então, se eu faço uma pesquisa de GUP SAS, na hora ele já vai me mostrar aqui um npm para mim, ou seja, o módulo que eu preciso, tá legal? Tá aqui o módulo, aí tá aqui como que eu faço a instalação, tá? Primeiramente o que eu vou fazer, eu vou vir aqui no meu arquivo package, ok? E aí aqui no meu arquivo package eu coloco o que eu quero, que é esse GUP SAS, ok? Copio o GUP SAS aqui, veio aqui no meu arquivo e, entre aspas, coloco o GUP SAS e quero aqui qualquer versão, ok? Então peguei aqui qualquer versão, belezinha para mim. Vou setar aqui para JavaScript, para ficar mais simples a leitura, ok? Então tá aí, eu já tenho aqui meu componente do SAS. Uma vez com o componente do SAS aqui já colocado,
o que eu preciso fazer para ele funcionar na minha aplicação? Derrubo ela e rodo aqui o npm install, ok? Quando eu rodo o npm install, ele vai instalar esse GUP para mim. No meu caso aqui eu já instalei, então eu não vou rodar o comando, mas quando você roda, ele vai pegar o arquivo que está aqui dentro, né? Vai verificar se ele tem aqui na pasta node módulos. Se ele não tiver na pasta node módulos, ele faz o download para essa pasta aqui, ok? Configurando assim, né, esse componente que eu estou instalando, beleza? Perfeito, já configurado o componente, o próximo passo é arrumar esse arquivo aqui, tá? Eu já preparei isso para vocês e eu vou mostrar isso para vocês agora. Deixa eu abrir a outra aplicação aqui que eu tenho, voltar essa daqui para manter o histórico da antiga, e aqui eu tenho a outra aplicação com o SAS, ok? Beleza. Então eu vou manter aqui, gente, essa aplicação do GUP antiga para que vocês possam pegar lá no meu GitHub, utilizarem, se vocês quiserem baixar, se vocês quiserem usar esse GUP aqui sem usar o SAS, ok? Já com o SAS, é essa outra versão aqui do CMS Interface GUP SAS, ok? Beleza. Esse CMS Interface GUP SAS, o que eu vou ter aqui então? Eu vou ter no meu build agora outras coisas. Deixa eu abrir aqui o meu package também. Meu package eu tenho aqui então o meu GUP SAS, que eu falei para vocês. E aqui dentro eu tenho então no meu arquivo GUP um build diferente. Aqui no meu CSS build, ó, eu tenho, primeiro eu faço um require do meu SAS, ok? Na linha 3, beleza? Depois que eu fiz o require desse cara aqui que eu acabei de colocar no meu package JSON, ele fica disponível para mim mais um módulo aqui do meu GUP, ok? Aí esse módulo do meu GUP eu vou colocar aqui na minha pipe do CSS build, ok? Só que para esse CSS build eu vou fazer o seguinte, eu quero que agora você leia esse arquivo chamado aplicação SCSS, ok? Essa aplicação SAS aqui. Esse vai ser meu arquivo principal, onde vai ter todos os arquivos CSS e onde eu vou compilar e deixar ele minificado como aplicação.min.css, ok? Então é assim que eu estou falando. Eu vou executar o comando do SAS, ok? Que é essa função aqui que eu acabei de fazer o require. E se der algum erro, eu já disparo o erro na tela, tá legal? Então é assim que é essa configuração aqui. Beleza, adicionando o SAS, ótimo, ele já vai fazer essa compilação para mim. Agora eu só faço o que eu já estava fazendo na anterior. Então eu venho aqui, só inicio o source map, vou lá, renomeio essa aplicação aqui para CSS na aplicação min.css, rodo minification, escrevo o CSS aqui nesse lugar e vou dar ali um public, só que agora eu não jogo para a pasta build, agora eu estou jogando para a minha pasta raiz. Beleza, outra alteração que eu fiz aqui é o seguinte, deixa eu vir aqui no anterior. No anterior aqui, ó, o que a gente tinha? A gente tinha aqui dentro da pasta Style Sheets todos os arquivos que a gente mexia com CSS. Então, botões CSS, container CSS, etc. Todos os arquivos aqui separados. E aí a gente ia criando um arquivo após o outro aqui, ok? Todos os arquivos que estavam aqui, eu jogava ali, compilava, buildava e jogava aqui dentro desse arquivo build para a aplicação CSS minificada e tudo bonitinho, ok? Então isso aqui era o anterior. Já com SAS, eu fiz uma coisinha diferente. Eu vim aqui e fiz o seguinte, todos aqueles arquivos aqui que eram principais, eu coloquei ele como partials lá no SAS, ok? Lembra que quando eu mostrei para vocês lá na aula de Node.js, que vocês têm condições de criar navios partials, e aí você cria aqui como shared, por exemplo, algumas coisas, e quando você vai chamar o seu template, você tem como fazer o include aqui, ó, tá vendo? Deixa eu arrumar aqui o set HTML, aí aqui você faz o include, tá vendo? Esse include, você faz o include de uma partial, de um pedaço de código, ok? No SAS ele tem o mesmo comportamento. Então o que eu fiz? Peguei todos aqueles arquivos que eu tinha aqui, ó, botões, container, footer, form e etc. e transformei ele como partials. A identificação do SAS para partial é o underline, ok? Então eu coloquei aqui, ó, underline botões, underline container, underline footer, underline form, underline header, underline style, underline tabela. Todos aqueles arquivos que eu tinha separado no projeto antigo, eu coloquei aqui agora como partial no meu SAS, ok? Criei um outro arquivo aqui chamado aplicação SCSS. Essa minha aplicação, ela vai importar todas as minhas partials, ok? Todos esses arquivos aqui que eu quero que o meu SAS leia, tá legal? E aí, feito isso, aqui no meu GUP, eu falo que eu vou compilar o SAS desse arquivo. Nota também que a diferença na extensão. Nesse caso aqui, ó, do antigo, eu tenho a extensão como CSS, tá vendo? Em todos esses. Nesse outro aqui, eu já tenho a extensão como SCSS, ou seja, Server CSS. Esse Server CSS ele vai pegar o quê? Ele é um CSS de servidor que precisa ser compilado, tá legal? Por isso é SCSS, não é o estático.
Se você chamar isso daqui lá na sua página, HTML, não vai funcionar. O que você tem que chamar na sua página HTML é o CSS, não o SCSS, tá legal? Perfeito. Já entendendo isso, o que eu estou fazendo aqui então? Eu tenho essa aplicação, onde eu faço o include de todos os pedaços de CSS que eu preciso. Nesse meu arquivo principal, ele vai estar tudo compilado na sequência que eu deixar aqui. Então, olha só, esse aqui é bem interessante, porque nesse caso eu tenho como ditar a sequência que eu quero. No anterior, eu não tenho essa sequência que eu quero, eu só vou criando os arquivos aqui, e aí ele pega na sequência do diretório, ele pega na ordem do diretório. Nesse caso, eu organizo do jeito que eu quero. Se eu quero colocar o style primeiro, eu ponho. Se eu quero colocar o style lá para o final, eu ponho ele aqui, ok? E essa ordem, gente, influencia. Influencia por quê? Se nesse header você estiver subscrevendo alguma coisa que estiver no style, o header vai acabar substituindo. Agora, se você trocar, o que vai acontecer? O header vai ser o primeiro e o style do que está aqui embaixo vai substituir alguma coisa que está no header. Às vezes não é isso que você quer. Então essa ordem influencia bastante, essa ordem dos arquivos aqui. Por isso que colocar a ordem assim é interessante quando você está utilizando o Sass. Tá legal? Beleza, então coloquei a minha ordem aqui. Falei que o meu arquivo principal, que está englobando todas as minhas partials, é esse aplicação. Fui lá no meu GUP e falei para ele que ele vai compilar o arquivo aplicação.sass, ok? Que é o SCSS. Quando ele rodar isso daqui, ele já vai entender que esse arquivo é um Sass, já vai entender que tem os includes, vai fazer toda ali a parte de minificação, a parte de rename, a parte de source map e vai gerar para mim no meu destino. Qual que é o destino que eu vou jogar? Nesse caso eu estou jogando diretamente no Style Sheets, ou seja, eu estou jogando aqui. Deixei ali bem mais limpo a minha pasta de Style Sheets. No anterior, como é que a gente estava aqui? No anterior a gente tinha isso daqui, ó. Deixa eu voltar aqui pro anterior. No anterior, ó, a gente tinha... não. Cadê? Peraí. No anterior, aqui. No anterior a gente tinha o quê? A gente tinha, dentro de Style Sheets, todos os arquivos que a gente estava mexendo com CSS, e aí a gente chamava dentro de build aquilo que a gente queria. Então no nosso arquivo principal, lá na nossa partial, que a gente tem de header, deixa eu abrir ela aqui, ó, header, a gente chamava aqui então, ó, Style Sheets de build, ok? Que é o que a gente queria. Só que ficava esse monte de arquivo sujo aqui, ó. Para eu colocar isso daqui dentro de um diretório, eu teria que diferenciar, mudar um pouco lá o meu Sass, o meu arquivo GUP, ok? Então desse jeito aqui, eu não gostei muito assim dessa organização. Com a organização do Sass, ela ficou um pouquinho mais bonitinha, porque dentro do meu Style Sheets só tem o que eu quero, ok? E dentro do meu Sass é o meu arquivo, que é o arquivo que eu vou ficar mexendo ali, e é o arquivo, o source, né? Não é o arquivo buildado, tá legal? Então essa é a diferença. Nesse caso aqui, ó, os meus sources estão aqui. E aí quando eu buildo, eu gero esse minificado. No outro caso, eu tenho o source aqui de arquivo de servidor, que é o SCSS, e quando eu salvo, ele vira para mim um arquivo CSS já na raiz, ok? Beleza, eu vou apagar esses dois arquivos aqui para vocês verem o que vai acontecer, ó. Deletei, tá? E aí eu tenho aqui só os arquivos do Sass, ok? Bonitinho aqui, ó, todos os arquivos que eu preciso do Sass, tá legal? Legal, feito isso, já arrumei aqui o meu CSS Builder, e aí aqui dentro, gente, no Watch, eu vou falar o seguinte, ao invés de eu falar que eu quero todos os arquivos CSS, igual estava aqui no anterior, ó, que eu falava, eu quero todos os arquivos que estiver dentro de Style Sheet CSS, nesse caso eu vou falar assim, ó, toda vez que eu alterar qualquer arquivo que tiver dentro da pasta Style Sheets, dentro da pasta Sass, e tiver a extensão SCSS, eu rodo o Builder, ok? E faço o reload também. Fazendo isso, toda vez que eu alterar algum arquivo Sass, ou seja, esse arquivo que está, deixa eu fechar esse daqui, esse arquivo que está aqui, por exemplo, com a aplicação, se eu salvei ele automaticamente já vai rodar esse build, que é essa task que está aqui, fazendo ali a compilação e gerando esse arquivo para mim, que agora não está mais na raiz, que quando eu salvar vocês vão ver que ele vai aparecer na raiz, tá legal? Vou rodar então aqui esse outro GUP, então eu estou aqui no GUP, que é o GUP normal, e vou ir para o GUP do Sass, tá? Então, cd.cms traço interface traço Sass, não, GUP Sass, né? GUP Sass, ok. E aí eu rodo aqui o GUP. Beleza, rodando o GUP, ele vai startar aqui a aplicação, agora essa aplicação é a que está com o Sass, ok? Deixa eu diminuir aqui para a gente ter mais espaço desse lado para trabalhar. Vou voltar aqui então no meu código,
e vou vir aqui no meu CMS, ó. Vou dar um reload. Deixa eu mudar aqui essa tarefa aqui para SAS, ok? Que é essa parte que a gente está fazendo agora. Vou fechar aqui o meu Trello e vou dar um reload aqui, ó. Ó, vocês vão ver que, ó, tirei todo o estilo da minha página, legal? Por quê? Se vocês clicarem com direito e vir aqui junto comigo em inspecionar, vocês vão ver que aqui em Network vai estar vazio aqui, ó, vai dar erro, vai dar 404 no meu arquivo aplicação, ó. Deu 404 na aplicação. Na realidade deu 500 aqui porque ele não está existindo o arquivo e aí eu não estou tratando da forma correta no meu Node.js, ok? Mas esse arquivo ele não existiu, tá legal? Beleza, como que eu faço então para existir ele? Eu tenho que rodar aqui, eu tenho que simplesmente salvar algum arquivo SAS, porque ele já está fazendo o watch dos meus arquivos SAS, ok? Então eu vou vir aqui na minha aplicação, salvei. Salvei aqui, ó, nota aqui, ó, ele já criou aqui para mim os dois arquivos, tá legal? Vou dar um reload aqui no meu site, ó. Ele já funcionou para mim, já rodou o meu arquivo. Como ele não deu erro, agora o meu live lá já está funcionando, meu live reload. Agora se eu fizer qualquer alteração no meu arquivo SAS, por exemplo, eu vou tirar aqui o CSS do header, ó. Tirei o CSS do header, salvei. Ó, o meu header já está sem CSS. Vou colocar de novo. Voltei, salvei. Já voltei aqui de novo, ok? Vou tirar aqui o CSS de tabela, ó. Não quero mais o CSS de tabela. Salvei, ó. CSS de tabela, nenhum mais. Quero colocar de novo, voltei, salvei, já está aqui com Live Reload também já funcionando, tá legal? Bom, então isso daqui é o básico ali para a gente configurar então a nossa aplicação para funcionar com o SAS, tá legal? Beleza, agora o que eu quero mostrar para vocês é a utilização do SAS, né? A utilização que eu falei para vocês lá na página, lá no quadro, quando eu estava explicando para vocês na parte teórica. Eu vou criar aqui uma div, então vou tirar esses dados daqui. Eu vou mostrar para você como que o código tem que ficar no SAS, tá? No código antigo, se vocês repararem aqui, ó, deixa eu pegar o arquivo de header, que é o que eu estou mexendo. Não, estou mexendo no footer, né? Vou pegar aqui o footer. Então o footer antigo, ó, nota que o meu CSS encadeado, ele está desse jeito aqui, ó, body, espaço, footer, ok? Já no SAS, eu coloco um pouquinho diferente. Body, aí eu abro a seção do body, ou seja, o bloco do body. Dentro do bloco do body, eu quero falar que é o footer. Então aqui eu estou falando um encadeado abaixo do outro, ok? Feito isso daqui, ó, eu vou ter o mesmo efeito desse negócio aqui, ok? Só que nesse caso já é o CSS já ligado. E nesse caso aqui eu estou com o SAS que vai gerar essa mesma estrutura aqui no CSS, ok? Olha só que interessante. Eu vou pegar aqui o meu GUP e vou tirar o minificador para que a gente possa então enxergar tudo que a gente está fazendo nesse SAS aqui que a gente está mexendo, ok? Vou derrubar a aplicação, vou subir lá de novo, porque eu mexi no arquivo de configuração principal. Beleza, agora vou rodar aqui, ó, tudo funcionando normal, e vou mostrar para vocês o seguinte, ó, toda vez que eu salvar o meu arquivo SAS, tá vendo, SCSS, ele vai gerar para mim a minha aplicação. Só que dessa vez, a aplicação ele gerou sem estar compilado, ok? Porque eu tirei aqui, ó, o minification. Então, sem estar compilado, ele juntou todos aqui, fez o merge, e aí eu quero mostrar para vocês, ó, o footer. Olha só como é que o footer ficou. Ó, na mesma estrutura que está esse outro aqui, porém com um pouquinho de mais performance, né? Tirando alguns espaços aqui que você não precisa. Então olha só, body, footer. Ó, body, footer. Tá legal? Agora se eu quiser criar ele como, não só para o body e para o footer, esse CSS, eu quero criar também para o body uma div chamado teste, ou body e uma div, ok? O que eu posso fazer? Ó, body, footer, e eu quero também para o body e uma div, por exemplo, e-comercial, div, que tem ali um CSS chamado teste, ok? E aí aqui eu quero colocar um color, blue, ok? Fiz isso daqui, ó, salvei. Olha só que interessante, nesse caso eu estou falando que é encadeado, e nesse caso eu estou falando que não é, que é agrupado. Então ele vai ficar aqui, ó, como body, footer, vírgula, body, div, teste, ok? Olha só, salvei. Já ficou aqui bonitinho para mim. Quando eu entrar aqui lá no meu CSS min e vir aqui, ó, vocês vão ver que, ó, como é que ele ficou, body, div, teste, ok? Ele concatenou aqui, ó. O e comercial, ele faz essa concatenação, tá legal? Se eu quiser tirar aqui, ó, vou deixar só o ponto aqui, ó, salvei. Olha que interessante, ó. Ele muda, ó, body de ponto teste. Ou seja, o que ele fez aqui, ó? A tag body que tenha um CSS com teste, ok? Então ele pegou o footer e a tag body que tem um CSS com teste. Se eu quiser fazer o seguinte, tag body que tiver um footer que tiver um CSS com teste, o
o que eu posso fazer? Vir aqui e fazer o seguinte, ó, pego esse CSS teste e coloco aqui dentro do footer, ok? Que aí o que eu estou falando? Que eu quero body footer, essa é a minha estrutura, só que body footer normal e body footer com teste, ok? Salvei aqui, vou rodar, vou ver o meu código, ó. Eu tenho body footer, peraí, deixa eu salvar de novo aqui, salvei, tá aí, body footer teste, cadê? Deixa eu pegar o footer aqui, tá. Ah, faltou ponto e vírgula aqui, ó. Salvei, agora vamos ver de novo, rodando aqui, ó, tá lá, ó. Body footer teste, tá vendo? Bonitinho, funcionando. E olha só que interessante, ele também já faz a indentação, ok? Se você estivesse fazendo no CSS comum, você faria isso aqui, ó. Esse aqui é o mesmo código no CSS comum, ok? Nota que nesse caso, você teve que escrever aqui, ó, body footer, depois body footer teste, ok? Bom, outra coisa que eu quero mostrar para vocês, se eu quiser deixar isso daqui também de uma forma mais encadeada, né, fazer a mesma escrita que eu estava fazendo com vocês aqui, ó, desse jeito também aqui no meu SAS, ok? Como é que eu posso fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte. Além do meu footer, eu quero vírgula, por exemplo, e quero colocar aqui o teste também, ok? Se eu fizer isso daqui, automaticamente ele já vai fazer. Salvei aqui o meu código, olha só que interessante, ó. Eu tenho para o meu body test, ok? Tenho o footer para o meu body test também, tá vendo? Olha só, ele colocou o agrupado, não encadeado, e colocou o agrupado, tá vendo? Colocou o encadeado e colocou o agrupado, tá vendo? Teste, 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 assim vai fazendo, ok? Então assim, você consegue fazer ali essas brincadeiras aqui, colocando ali o CSS mais organizado para você, e aí você vai ver que você vai acabar programando menos aqui do que fazendo pelo próprio CSS. Porque pelo próprio CSS você vai ter que ficar replicando isso daqui várias vezes, ok? Já pelo SAS, ele ajuda para você nesses pontos, gerando o código para você mais estruturado, ok? Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Por enquanto era isso daqui que eu queria mostrar para vocês. Bom, é isso, tá? Então, diferença ali do CSS, que você pode ter ele agrupado e encadeado, e quando você pode ter ali um SAS agrupado e encadeado, ok? Outra coisa, gente, se vocês quiserem colocar código CSS aqui também, por exemplo, eu poderia no footer aqui, ó, colocar espaço.teste. Se eu salvar isso daqui, vocês vão ver que ele vai ficar desse jeito aqui, ó, footer, body, footer, espaço teste, tá vendo? Body, footer, espaço teste, teste, tá vendo? Então, ele ficou desse jeito aqui a minha organização. Ou seja, eu utilizei um código CSS dentro do SAS. Funciona também. Então, se você colocar dentro do SAS ali o código CSS, a estrutura do CSS, a forma encadeada ou a forma agrupada do CSS, também vai funcionar no SAS, tá? Só que o jeito certo de escrever no SAS, nesse caso, seria isso aqui, ó. Que aí eu colocaria tudo dentro de footer, aquilo que eu quero. Aí eu tenho aqui, ó, footer, tenho body, tenho footer, tenho teste dentro de footer e tenho aqui esse outro aqui que eu acabei fazendo também dentro de teste, ok? Salvando aqui, a estrutura que ele gera pra gente é essa daqui agora bonitinha, que deu na mesma ali daquela outra anterior. Opa, deu na mesma daquela outra anterior que eu tinha feito. Ou seja, eu posso colocar CSS e posso também colocar aqui o código SAS, ok? Bom, gente, então era isso que eu queria mostrar para vocês ali, a diferença ali de SAS, né, e para CSS, como que faz a instalação. Deixa eu voltar aqui também, ó, o min, deixa eu ver se ele já fica minificado aqui. Não fica, deixa eu reiniciar a aplicação, porque eu tenho o arquivo de configuração do GUP, né? E aí agora eu vou mostrar para vocês, ó, ele vai ficar aqui minificado também, ó. Salvei, a aplicação também já está minificado, tudo bonitinho, tá? Beleza. Bom, então era isso. Fico por aqui, então se você gostou da aula, dê um like, tá? Vai gerar dúvidas provavelmente nessa aula. Se vocês tiverem dúvidas, então vocês me chamam ali para tirar a aula particular com vocês, para eu poder esclarecer, fazer a instalação junto com vocês, ajudar a configurar a máquina de vocês, tá legal? E é isso. Então eu fico por aqui, então. Até mais e até a próxima aula. Ah, pessoal, esqueci de falar para vocês. Compartilhem esse vídeo, dê o seu like lá e mandem para que outras pessoas também possam aprender, tá legal? Chama o seu amigo, chama o seu vizinho, chama o seu pai, chama a sua mãe,
bota todo mundo aí para aprender, porque eu acho que vai ser legal. Se todo mundo aprender a desenvolver sistemas web, o Brasil vai ter muito mais recurso aí para contratar e vai ter muito mais geração de emprego e assim a gente melhora o nosso país, tá legal? Vamos nessa!